coronéis. Um representante da OAB, um representante do Ministério Público e um juiz de carreira da Auditoria Militar. Então é um tribunal plural e por isso não é corporativo, que eu posso falar disso depois. Bom, na segunda instância, então, o deputado Ibsen queria mudar a composição do tribunal. Escolha pelo governador, uns indicados por aqui, outros indicados por ali, foi a emenda, uma emenda à Constituição de 1997. Naquela ocasião, a Associação dos Magistrados Brasileiros ingressou com uma ação direta de inconstitucionalidade. A ação direta número 725-4 do Rio Grande do Sul, da nossa Assembleia Legislativa, que foi julgada em 15 de dezembro de 97. O relato dessa ADIM, que foi julgada por unanimidade, foi o ministro Moreira Alves. E na ementa, ele deixou o Supremo Tribunal Federal deixou assentado assim: inconstitucionalidade formal, pelo disposto no artigo 125, parágrafo 3º da Constituição, a expressa reserva de iniciativa exclusiva do Tribunal de Justiça para a criação da Justiça Militar Estadual, não do Tribunal, da Justiça Militar. E sendo certo que, competindo esta lei ordinária, a criação dessa justiça, a ela também compete a sua organização e sua extinção. Não pode, esse é o ponto interessante aqui, não pode a Carta Magna Estadual criar ou manter a criação já existente, organizar ou extinguir a Justiça Militar Estadual. É decidido pelo Supremo. Então, esta PEC, com a máxima vênia, ela padece de um vício de inconstitucionalidade formal. Ela não poderia sequer prosseguir, porque ela é inconstitucional. E não sou eu que estou dizendo isso. Quem está dizendo isso é o Supremo Tribunal Federal, a mais alta corte do país. Não cabe à Assembleia, por sua iniciativa, evidente que aí poderão dizer assim, não, mas se o Tribunal de Justiça mandar um projeto de lei, é a Assembleia que vai deliberar. Ótimo, é exatamente isso. Para isso é que o Parlamento serve, para editar leis. Mas existe uma prerrogativa chamada iniciativa de leis. E isso é por força de um princípio estabelecido no artigo 2º, que é o essa iniciativa não é da competência do Legislativo. Exatamente. É o princípio da separação dos poderes. Há determinadas demandas que a Constituição estabelece que a iniciativa tem que ser dos poderes. E esta iniciativa aqui, ela não pode ser da Assembleia, ela tem de ser do Tribunal de Justiça. Por isso esta PEC padece desse vício de inconstitucionalidade. Aliás, esse foi o início da minha colocação, quando eu falei no aspecto constitucional, de que, de fato, no texto, como está a PEC, ela não há de prosperar, porque realmente ela quer extinguir não o órgão tribunal militar, mas sim a Justiça Militar, e ela não tem como prosperar com a redação atual, e provavelmente o relator não vai ficar adstrito a essas limitações, a não ser que ele faça uma proposta substitutiva para direcionar adequadamente essa proposta de emenda constitucional. Também, da mesma sorte, na sequência eu falei que, ao retirar a possibilidade legal de retirar da Constituição a existência do tribunal, não da Justiça Militar, devolveríamos, o Parlamento devolveria ao Judiciário a possibilidade de decidir de mantê-lo ou não. Da forma como está hoje, a existência alicerçada na Constituição, se limita o Poder Judiciário com relação à existência do Tribunal. Então, e existe qualquer movimento do Poder Judiciário nesse sentido, não? Me parece que no momento não. Houve outrora um movimento nesse sentido, mas me parece que no momento o Judiciário ele não quer intervir nessa questão. Em termos de oportunidade da emenda constitucional, me parece que essa questão ela estaria superada, até porque deveria o Judiciário ter a iniciativa então de retirar. Agora, isso não faz com que a gente possa analisar esse tema sobre outros vieses, e especialmente o que me preocupa, até por trabalhar no Fórum Democrático com questão orçamentária, com os problemas que nós vamos enfrentar. Essa preocupação é pertinente, a preocupação de todos nós, não, doutor? Claro, evidente. A preocupação da sociedade.
E por oportuno nós lembramos, o Fórum Democrático debate essas questões de forma direta também? Ou apenas as questões que envolvem interesses regionais? Não, ele debate todos os assuntos que estão na pauta da Assembleia Legislativa. Não há uma limitação de assuntos. Até existem assuntos que ainda não estão apropriados pelo parlamento, os parlamentares ainda não apresentam nenhuma projeto de lei, mas que já estão sendo debatidos no Fórum Democrático. Nós temos a questão do idoso, por exemplo, questões ambientais, até em preparativo por parte da sociedade civil para serem apresentados na COP21, que é um evento da ONU sobre meio ambiente. Então, existem assuntos de diversas naturezas no Fórum Democrático, e as questões de economia também perpassando pela estrutura do Estado, e dentre elas essa questão da existência do Tribunal Militar, ele também é debatido. É importante, doutor Amilcar, que se lembre, o senhor mencionou 1997, a lei Ipsen-Pinheiro. Sim, emenda. A emenda, a tentativa, a emenda do deputado, então deputado estadual, e agora novamente deputado estadual Ipsen-Pinheiro. Não, era para extinguir naquela época, era só para mudar a composição. Mudar a composição, a forma de indicação. Indicação, né? Exatamente. Indicação. E havia também uma inclusão de uma sabatina na Assembleia para os... exemplo que existe. Exemplo que existe com o Supremo Tribunal no Supremo Tribunal e aqui também com os indicados para os cargos de banco, de autarquia. Antes da escolha do governador haveria uma sabatina dos indicados. Para que o governador tivesse todo o elenco de referendo do parlamento, digamos assim. Exatamente. Porque 97 foi o ano também de incremento do Fórum Democrático. Na gestão João Luiz Vargas aqui, na Assembleia Legislativa, com os encontros regionais que deram também uma constituição mais forte aos chamados COREDs, que foram criados anteriormente lá vendo Colares no início dos anos 90. Não sei se eu posso... Sim, à vontade. Me parece assim, eu respeito a opinião do coronel, acho que a preocupação dele é válida, né? Acho que essa preocupação com o orçamento do Estado, ela não pode ser uma preocupação apenas do Fórum Democrático, tem que ser uma preocupação de todos os gaúchos. Tá? Mas me parece assim, querer fundamentar a extinção da justiça militar nas diárias que os brigadianos, com todo respeito, coronel, nas diárias que os brigadianos recebem para se deslocar até a auditoria militar, me parece isso, porque o orçamento do tribunal, esse não vai mudar. Ele mais de 90% dele, 91%, 92% é pagando de pessoal. E isso vai continuar pagando. As pessoas não vão ser colocadas na rua, elas serão absorvidas até pelo Poder Judiciário do Tribunal de Justiça. Né? Então nós vamos continuar com essa despesa. Né? Como eu disse, a despesa de papel, a despesa de caneta, de telefone, essa despesa vai continuar existindo. O que na verdade nós vamos economizar com a extinção da justiça militar, não do tribunal, a justiça militar como um todo, nós vamos economizar hoje em torno de 10 cargos em comissão. Essa vai ser a economia real. 10 cargos em comissão. O demais transfere à justiça comum. Transfere para a justiça comum. Bom, aí as diárias dos brigadianos. Bom, mas nós não podemos fundamentar a extinção de uma estrutura que funciona bem, que é adequada e que funciona bem, só para os senhores terem uma ideia. Um processo na primeira instância da Justiça Militar, ele leva 355 dias para estar julgado. No Rio de Janeiro, por exemplo, na primeira instância, em São Paulo, que é um estado em que o Tribunal de Justiça está inchado de processos, né? Um processo na primeira instância leva 3.000 dias para ser julgado. Na primeira instância, não militar, primeira instância comum. Na nossa justiça militar, ele leva 355 dias. No Tribunal de Justiça, do momento em que ele ingressa na portaria do tribunal até ele ir a plenário, ele leva 55 dias para ser julgado. Na segunda instância, em grau de recurso, 55 dias. Quando o Conselho Nacional de Justiça requer que sejam julgados no máximo em 120 dias, nós estamos julgando em 55 dias. Menos da metade do tempo. Os meus, particularmente, são julgados em 32 dias. Então nós não podemos justificar a extinção de toda uma justiça que funciona bem por causa da diária, mas por causa das diárias dos policiais militares que têm que se deslocar daqui para lá. Então vamos instituir
uma audiência por videoconferência, que aí nós não vamos ter pagamento de diária, mas não vamos debilitar um órgão inteiro por causa das diárias que são pagas pelos policiais. Com todo o respeito que eu tenho a sua opinião, mas acho que esse argumento é um argumento fraco. Tá? Porque o orçamento do Tribunal de Justiça, nós já vimos que essa história que vamos pegar esse dinheiro, que nem disse o Pedro Ruas, e vamos colocar na briga, isso não existe, esse orçamento é do Judiciário, isso não vai acontecer. Tá? Agora, esse outro argumento que o Coronel traz aqui, que nós vamos economizar nas diárias, quer dizer, este é o fundamento, com todo respeito, é este o fundamento para extinguir a Justiça Militar? Não foi o único que eu apresentei. Diárias dos policiais? Não foi o único que eu apresentei. E primeiro eu volto a dizer, o senhor está colocando que eu só cito que deve ser devolvido ao Poder Judiciário o direito. Isso é uma questão legal. Para fundamento também, mas também sobre orçamento. O seu ponto forte aqui, o seu argumento não é o único. É que nós vamos economizar as diárias dos policiais que vão até as auditorias. Poxa, mas se esse é o fundamento, economizar alguns. Mas o senhor está dizendo que esse é o ponto forte. Nós vamos dizendo que é o ponto forte. Uma justiça que trabalha bem. Então eu lhe digo o seguinte: ao invés de nós extinguirmos a justiça, vamos colocar a videoconferência. Porque aí esses policiais que hoje, como o senhor diz, saem mas isso é um critério que o Poder Judiciário vai adotar. Não sou eu que vou adotar esse argumento não é meu, esse argumento é seu. Foi o senhor que trouxe ele. Mas não é o único. O senhor está utilizando este argumento como único. Mas foi ou como principal o senhor até agora. Bom, Coronel, por favor, videoconferência é possível? Olha, se o Poder Judiciário desejar investir, isso diminuiria muito algumas despesas e o pior... Não só da Brigada, mas da SUSEP também. Diminuiria muito as despesas de uma despesa não contabilizada, que é o tempo que nós temos que tirar o PM da escala, que envolve o deslocamento para a sede da auditoria, o dia que ele é ouvido, porque eu preciso pensar no soldado lá de Vacaria que vai a outro município depor, ele leva um dia para ir, outro dia para voltar, mas não se gasta menos que 2 dias com o policial fora da escala. Se nós pegarmos um município como Jaquirana, com 4 policiais militares, e um deles sair 3 dias da escala... Mas lá eles não cometem crime, coronel. Lá em Jaquirana não tem crime militar. Bom, talvez o senhor não lembre do soldado Cândido, que foi morto. Coronel, olha só, se o senhor me permite, por favor, se o argumento é correto, nós vamos ter que extinguir a Polícia Civil. Porque hoje os policiais militares, esse é um reclamo da Brigada, ficam lá 12, 14, 15, 16 horas para lavar um flagrante. Quer dizer, se esse é o seu argumento forte, nós temos que extinguir a Polícia Civil também. Eu não digo extinguir, mas permitir que os policiais militares façam a parte cartorial do flagrante sem abandonar a cidade, isso era uma ideia de gestão. Ótimo, essa é uma ideia de gestão. Então, agora eu estou vendo o senhor falar em gestão e não em extinção. Agora, o senhor, quando se trata do tribunal, aí o senhor quer extinguir a justiça. Mas vamos falar em gestão também. Quem sabe o senhor traz uma proposta de gestão. O senhor está colocando palavra na minha boca. Eu disse que a proposta da emenda constitucional é de devolver ao Poder Judiciário a decisão de ter ou não ter o seu Tribunal de Justiça, assim como determina a Constituição Federal. Não é isso que está escrito lá. Foi isso que eu... Mas eu também disse isso. Eu também disse isso. Lá o senhor não é a proposta de devolver. Mas eu disse... No artigo que eu vou voltar no que eu disse. A emenda como está... Lá eu falei no início, talvez o senhor não tenha... Não, compreendi sim. Achasse que a minha posição era outra e não tenha percebido o teor do que eu falei. A minha posição é de que a emenda constitucional como está... ela não passa e passar, será derrubada com facilidade em qualquer tribunal. Eu também acredito que sim. Ela precisa de ajustes para devolver ao Poder Judiciário a decisão de não ter ou não ter o seu tribunal. O senhor me permite uma Atenção, chegamos lamentavelmente ao final do programa. Não pode devolver aquilo que não é que agora o programa fica antipático, autoritário, porque ele encerra no tempo certo. Pois é, sempre culpa da tecnologia, culpa do avanço tecnológico. Sem problema. Tem 2 minutos para cada um dos nossos convidados. Doutor Amilcar.